3 rapazes, 9 tiros. Um pai que planeou isto durante 8 meses. O caso de Chad Dowerman tornou-se uma das mais chocantes tragédias familiares dos últimos anos. E a principal questão continua em aberto. Porquê? Até os criminosos mais cruéis têm direito à defesa legal. Mas, invariavelmente, as ações dos advogados criam a impressão de que o assassino tem mais privilégios do que aqueles que matou. Por vezes, parece que o sistema funciona ao contrário. Em 2016, o casal Dowerman comprou um terreno com uma casa nos arredores de Monroe, uma cidade tranquila no estado do Ohio, com uma população de cerca de 15 mil pessoas. 3 acres de terra, uma casa espaçosa, o resultado de muitos anos de trabalho do chefe de família. Chad Dowerman tinha 32 anos. Ganhava a vida na construção civil, aceitando contratos privados. A sua esposa, Laura, de 34 anos, cuidava da casa e da educação dos filhos. Eles tinham 3 filhos em comum. Na altura dos acontecimentos, o mais novo, Chase, era pequeno. O do meio, Hunter, um pouco mais velho. E o mais velho, Clayton, tinha mais idade. Na família vivia também Alexis, a filha de Laura de um primeiro casamento. Chad aceitou a rapariga como sua, tratando-a com carinho. Ela frequentemente cuidava dos irmãos mais novos, ia buscá-los à escola, preparava lanches. Clayton também era maduro para a sua idade, um rapaz responsável e sério. Confiavam nele para cuidar de Hunter e Chase quando os pais estavam ocupados. Todos eles cresceram ativos, adoravam desporto e eram muito apegados uns aos outros e aos pais, especialmente à mãe. Hunter adorava beisebol, sonhava em tornar-se profissional. Toda a família o apoiava nos jogos, sentava-se nas bancadas, gritava o seu nome. O rapaz tinha um uniforme com um número que usava com orgulho. Alexis tinha uma amiga próxima, Karen, que passava tanto tempo na casa dos Dorman que os 3 mais novos a consideravam quase como uma parente. Ela dormia lá, jantava com eles. Karen lembrava-se da família como sendo unida e acolhedora. Gostava de os visitar. Cheirava sempre a algo delicioso e ouvia-se o som de risos. Vistos de fora, os Dowerman pareciam uma família exemplar. Os vizinhos acenavam-lhes quando os encontravam no quintal. Ninguém via as fissuras. Foi por isso que o que aconteceu a seguir chocou toda a gente tão profundamente. O dia 15 de junho de 2023 foi quente. O ar estava denso, pegajoso. Chad voltou do trabalho mais cedo do que o habitual e ocupou-se com tarefas no jardim. Comportou-se como sempre. Almoçou, brincou com os filhos no quintal, andou a mexer em algo perto de casa. Os rapazes corriam à sua volta, a rir. Depois, entrou em casa. Segundo Laura, o marido foi direto para o quarto. Os seus movimentos eram mecânicos, parecia distante, como se estivesse desligado da realidade. Pegou na Bíblia que estava sempre na mesa de cabeceira e folheou as páginas. Os lábios mexiam-se, murmurou algo para si mesmo. A mulher não conseguiu ouvir as palavras. De seguida, ele sugeriu que a mulher e os filhos descansassem juntos no quarto. A sua voz era calma, quase sem emoção. Ele próprio dirigiu-se ao cofre das armas. Laura viu-o tirar uma espingarda de calibre 22 e começar a carregá-la. As suas mãos moviam-se lenta e metodicamente. Ela ficou alarmada, pediu-lhe que não a assustasse. Havia incerteza na sua voz. Ela tentava acalmar-se. Pensou que tinham aparecido animais selvagens no quintal e que o marido queria afugentá-los. Já tinha acontecido antes. Veados, guaxinins. Chad respondeu que estava apenas a brincar. Guardou a espingarda e foi com a família para o quarto. A ansiedade não a largava. Havia algo de errado no seu olhar. Uma espécie de vazio. Mas ela tentava não pensar no pior. Afastava esses pensamentos.
Passado algum tempo, todos adormeceram. Os rapazes ressonavam baixinho, aninhados uns nos outros. Chad levantou-se. Os seus movimentos eram silenciosos. Não queria acordar ninguém. Abriu novamente o cofre, pegou na espingarda e voltou para o quarto com a arma nas mãos. Laura acordou com um sobressalto interior. Abriu os olhos. Assustou-se imediatamente ao ver a silhueta com a arma. Não teve tempo para perceber o que estava a acontecer, nem sequer para gritar. O marido disparou contra Hunter. O som foi ensurdecedor no espaço fechado. Laura gritou. A voz não era a sua, era um grito animal, angustiado. Ordenou aos outros que fugissem. Ela própria correu para o filho ferido. O seu pequeno corpo estava imóvel. Ela abanava-o, chamava-o pelo nome. Ao perceber que ele tinha morrido, pegou no telefone com as mãos a tremer e ligou para os serviços de emergência. Mal conseguia acertar nos botões. Tudo aconteceu rapidamente. Os segundos esticavam-se e encolhiam ao mesmo tempo. Alexis, nesse momento, estava na sala de estar a ver televisão. Ao ouvir o grito da mãe, um grito como nunca tinha ouvido, correu para o quarto. Viu a mãe no chão, viu Hunter. Viu o padrasto a recarregar a espingarda. Movimentos calmos, praticados, como se estivesse num campo de tiro. Os outros dois rapazes saíram a correr do quarto, os seus pequenos pés a bater no chão. Alexis ajudou o mais novo, Chase, agarrando-o pelas axilas, mas não conseguiu alcançar o mais velho. Clayton ficou confuso, correu na outra direção. O instinto dizia-lhe para correr para qualquer lado, para longe. Alexis levou o pequeno pela porta da frente, quase a arrastá-lo. Chase chorava, tropeçava, e Clayton correu para a porta das traseiras. O rapaz correu em direção ao campo, a centenas de metros de casa. A relva estava alta, áspera sob os pés descalços. Chad seguiu-o, sem pressa. Apontou e disparou-lhe nas costas. Clayton conseguiu correr algumas dezenas de passos quando a bala o atingiu. Caiu de bruços. Ainda estava vivo, gritava, um som agudo, sufocado. Tentava rastejar, agarrando-se à terra com os dedos. O pai aproximou-se, parou sobre ele, disparou-lhe na cabeça a queima-roupa. Do pátio da frente, Alexis viu tudo isto com Chase nos braços. O pequeno perguntava constantemente com uma vozinha fina por que é que o pai estava fazendo aquilo, por que é que Clayton tinha caído. A rapariga encostava o rosto dele ao seu ombro para que ele não visse. Agarrou-o com mais força e correu para a estrada, tentando pedir ajuda. O coração batia-lhe com tanta força que parecia que ia saltar para fora. Mas Chad apanhou-os. Os seus passos eram pesados, ritmados. Apontou a espingarda a Alexis. O cano estava virado diretamente para o seu rosto. Exigiu que ela largasse o irmão. A sua voz era calma, sem emoção. A rapariga implorou-lhe que parasse. As palavras saíam-lhe aos tropeços, não conseguia falar normalmente. Mas foi forçada a obedecer, não havia outra saída. Assim que Chase estava no chão, Chad puxou o gatilho. A arma clicou, um som seco, vazio. O carregador estava vazio. O pai começou a recarregar. As mãos moviam-se automaticamente. Retirar o carregador, pegar nas balas, inserir. O rapaz não hesitou, apesar de ser muito pequeno. Correu de volta para casa, para a mãe, as suas perninhas a moverem-se rapidamente. Alexis aproveitou esse segundo e correu para o quartel dos bombeiros, a algumas centenas de metros pela estrada. Os pés descalços batiam no asfalto. Ela não sentia dor. Um condutor que passava viu a rapariga a correr, o rosto contorcido, o cabelo desgrenhado. Parou.
Alexis, a correr, gritou que o seu pai estava a matar as crianças em casa. A sua voz estava rouca, ofegante, e continuou a correr, sem parar. O homem ligou imediatamente para a polícia. Os dedos tremiam enquanto marcava um número. Transmitiu as suas palavras, tentando falar de forma clara. No entanto, isso já pouco mudava. As autoridades já sabiam o que se estava a passar. A primeira chamada de Laura tinha sido feita alguns minutos antes. Chad voltou para casa com a espingarda carregada. Os seus passos ecoavam no corredor. Laura segurava Chase nos braços. Apertava-o com tanta força que o rapaz mal conseguia respirar. O marido exigiu que ela lhe desse o filho. Estendeu a mão. A mãe recusou, abanando a cabeça, apertando-o contra si. Começou uma luta. Chad tentou arrancar-lhe o rapaz à força, puxando-o pelo braço, pela roupa. Chegou a morder a mulher no ombro. Os dentes cravaram-se na pele. Mas ela não o largou. Agarrou-se com o desespero de uma condenada. Implorou que poupasse o filho. As palavras eram confusas, incoerentes. Tentou agarrar o cano da espingarda com as mãos. Os dedos envolveram o metal frio. Chad disparou. Um estrondo, um clarão. A bala atravessou a palma da sua mão, ferindo-lhe o polegar. O sangue jorrou. A dor foi tal que, por um instante, tudo ficou escuro. Ela afrouxou o aperto. Não conseguiu segurá-lo. O pai arrancou-lhe o filho dos braços, levantou-o e atirou-o ao chão a 1 metro da mãe. O rapaz bateu com a cabeça e chorou. Chad disparou-lhe na cabeça, sem desviar o olhar. Depois saiu e dirigiu-se ao campo onde Clayton estava deitado. Caminhava devagar, como se não tivesse pressa. Laura tentou ajudar o filho mais novo. As mãos escorregavam no sangue, o seu e o dele. Abanava-o, chamava-o, embora já soubesse. Percebendo que não podia fazer nada sozinha, voltou a ligar para os serviços de emergência. Gritou ao telefone que já tinha ligado, que a ajuda ainda não tinha chegado. Por que é que demoravam tanto? O marido tinha matado os 3 filhos. Pediu que viessem imediatamente, a sua voz a transformar-se num guincho. Chad trouxe Clayton, carregava-o nos braços, como costumava fazer quando o rapaz adormecia no carro. Pousou-o no relvado em frente à casa, com cuidado, quase com ternura. Depois voltou a entrar em casa. Trouxe os outros 2 rapazes, um a um. Colocou-os lado a lado, em fila. Ajeitou-lhes a roupa. Depois sentou-se na varanda, tirou cigarros do bolso e acendeu um. Deu uma passa profunda. Ficou a observar Laura a gritar histericamente, tentando reanimar as crianças. O fumo subia numa fina serpentina. Alguns minutos depois, 2 agentes do xerife chegaram ao local. As sirenes uivaram ao longe, aproximando-se. Era demasiado tarde. Eles já sabiam isso a caminho. Como tinham sido alertados sobre um crime cometido pelo chefe de família, agiram com cautela, com as armas em punho. As pistolas estavam apontadas para a frente. Chad estava sentado na varanda, a fumar, a olhar para o vazio. O seu olhar era vidrado. Parecia não notar em nada, nem nos polícias, nem nos gritos da mulher, nem no que estava acontecendo. Mesmo quando os agentes lhe ordenaram que levantasse as mãos e se levantasse, ele não se mexeu. Continuou sentado, com o cigarro entre os dedos. Não se via nenhuma arma nas suas mãos. A espingarda estava ao seu lado, na varanda. Os polícias aproximaram-se cautelosamente, cada passo medido, prontos para abrir fogo a qualquer momento, os dedos nos gatilhos. Laura, durante todo este tempo, gritava sobre os corpos ensanguentados dos rapazes.
Estava histérica, o cabelo colado ao rosto molhado de lágrimas. Nem sequer notava o seu próprio ferimento. O sangue escorria da sua mão, pingando na relva. Dadas as circunstâncias, a calma de Chad surpreendeu a polícia. Não era choque, nem estupor. Era outra coisa. Quando ele finalmente reagiu à presença deles, estava imperturbável, até mesmo conversador, como se tivesse encontrado conhecidos perto de uma loja. Falou sobre o seu cão, que estava deitado à sombra debaixo de uma árvore. Disse para não se preocuparem, que o cão não mordia ninguém, era meigo. Declarou que não faria mal a mais ninguém, que estava sóbrio. Pediu para ser levado para a prisão. Obviamente, ele estava ciente do que estava acontecendo. Compreendia as consequências. O assassino foi detido ao som dos gritos de cortar o coração da sua mulher. As algemas estalaram nos seus pulsos. Ele não resistiu. Os médicos chegaram, várias ambulâncias, embora só fosse precisa uma. Declararam a morte das 3 crianças. Era impossível ajudar. Todos morreram devido a ferimentos de bala. Clayton e Chase receberam tiros na cabeça a queima-roupa, além de outros ferimentos. Hunter morreu com um tiro na cabeça. No total, Chad fez 9 disparos. Os paramédicos trabalharam em silêncio, com movimentos automáticos. Um deles afastou-se para a ambulância e ficou parado, a olhar para o nada. A sangue frio, a surpresa, a crueldade, tudo isto se transformou num pesadelo para todos os que se depararam com este caso. Os vizinhos saíam de casa, ficavam em grupos, sem coragem de se aproximar. Apenas Laura e Alexis sobreviveram. A rapariga, milagrosamente, não sofreu ferimentos físicos, nenhum arranhão. A mãe foi levada para o hospital. Trataram-lhe o polegar da mão direita, que tinha sido atravessado por uma bala, e deram-lhe pontos. O trauma físico não tinha nada a ver com o psicológico. A mulher perdeu 3 filhos em poucos minutos. Algo dentro dela partiu-se para sempre. Chad pelo conscientemente. Na cela, manteve-se absolutamente calmo. Não resistiu. Fez algumas observações estranhas aos detetives. Por exemplo, disse chateado que não devia ter disparado em Laura. Não fazia parte dos planos, foi acidental. Também lamentou ter apontado a arma a Alexis. Isso também foi desnecessário. Mas nenhuma palavra sobre os 3 filhos mortos. Para ele, era algo banal, uma necessidade. Em contrapartida, contou em detalhe que o almoço daquele dia tinha sido muito saboroso. A mulher tinha preparado frango frito com batatas. Agora, essa seria a sua última boa recordação de comida, disse ele. Os detetives trocaram um olhar. Na audiência, que teve lugar 1 semana e meia após a tragédia, Chad Dorman, de 32 anos, compareceu perante o tribunal. Sentou-se direito, com as mãos nos joelhos. Declarou que tinha planejado os assassinatos desde outubro do ano anterior. A sua voz era monótona, sem tremer. Segundo ele, não tinha dormido nas últimas 4 noites. Os pensamentos sobre o que tinha de fazer eram demasiado pesados. Ficava deitado de olhos abertos, a olhar para o teto. No dia seguinte, realizou-se a primeira sessão do tribunal, para discutir a medida de coação e a fiança. O procurador adjunto descreveu as circunstâncias do crime e detalhou a brutalidade do ocorrido. O silêncio reinava na sala, apenas se ouvia o ranger da caneta do secretário. A fiança foi negada sem discussão. Foi decidido que o assassino permaneceria sob custódia até o julgamento. Ao contrário do dia da sua detenção, quando Chad se manteve completamente calmo, agora ele ouvia com lágrimas nos olhos. Elas corriam lentamente, e ele não as limpava.
Disse que estava triste pela dor que causou à sua família, mas não explicou por que o fez se estava tão triste. Apesar da gravidade da situação, era preciso descobrir o principal. O que levou um pai amoroso, próximo dos seus filhos, a matar 3 rapazes? Por que é que ele poupou Laura e Alexis quando podia tê-las matado logo? Teve tempo suficiente e também munições. As sobreviventes não conseguiam responder a estas perguntas. Até hoje, não entendem o que aconteceu. Laura repetia que não reconheceu o marido naquele dia. O crime causou uma enorme comoção. Atraiu o interesse dos meios de comunicação, do público e de especialistas. As câmeras estavam de vigia em frente à casa. Os jornalistas entrevistavam os vizinhos. É de notar que este foi o segundo caso grave no condado envolvendo a morte de crianças. Em fevereiro de 2023, um aluno e os seus pais morreram numa tragédia familiar. Um dos adultos matou todos, incluindo a si próprio. A criança que morreu frequentava a mesma escola que os filhos dos Doerman. O segundo incidente, em menos de um ano, causou pânico. Os pais tinham medo de deixar os filhos sair à rua. Após o fuzilamento dos 3 rapazes, foram colocados psicólogos de crise na escola primária. Uma sala separada onde todos podiam ir a qualquer momento. Isto ajudou aqueles que perderam amigos e ficaram com o trauma. Foram organizadas 2 angariações de fundos para os Doerman sobreviventes, uma para Alexis e outra para a sua mãe. O dinheiro veio de estranhos de todo o país. Entretanto, os especialistas começaram a analisar os possíveis motivos. Os psiquiatras identificam 5 categorias principais de pais que matam os seus filhos. A primeira são os altruístas. Eles acreditam que, ao matar, estão a salvar de sofrimentos futuros. Frequentemente, são pessoas que planejam o suicídio e decidem levar os seus entes queridos consigo para os poupar de problemas financeiros ou do julgamento da sociedade. A lógica é distorcida, mas para eles é real. Mas Chad não conseguiu suicidar-se nem naquele momento com a arma na mão, nem mais tarde, sob custódia. Teve tempo e oportunidades suficientes. Lençóis na cela, cantos. Além disso, isso não explicava por que é que a mulher e a filha continuavam vivas. Se queria poupá-las ao sofrimento, por que não a todas? A segunda categoria é a dos pais que consideram os filhos um fardo ou que desejam obter algum benefício com sua morte. Seguro, herança, um cálculo cínico. Mas os Doerman não tinham problemas financeiros. Chad trabalhava muito, ganhava bem, estava presente para a família. As contas eram pagas a tempo, não havia dívidas. Não havia seguros ou testamentos em nome das crianças. Nenhum benefício. A terceira categoria é o abuso que evolui para homicídio, quando a crueldade se torna norma e depois ultrapassa os limites. Mas nunca se tinha notado um comportamento agressivo de Chad para com os seus filhos. Nem nódoas negras, nem queixas das crianças, nem chamadas para os serviços de proteção. A quarta é a vingança conjugal. Quando um dos pais mata os filhos para magoar o outro. A forma mais cruel de vingança. Mas a relação na família parecia normal, pelo menos exteriormente, a julgar pelas palavras de familiares e vizinhos. Embora alguns tivessem notado tensão, as autoridades continuaram a trabalhar no caso, a recolher informações, por isso não se apressaram a tirar conclusões. A quinta opção é a psicose, quando o paciente sofre de perturbações graves e mata sem motivos racionais. Vozes na cabeça, uma percepção distorcida da realidade. Para classificar Chad nesta categoria, era necessária uma avaliação completa. Esta opção parecia a mais provável.
mas não havia uma resposta exata. No entanto, Chad não se enquadrava completamente em nenhuma das categorias. Tinha um pouco de cada uma, mas não se encaixava perfeitamente. Isto gerou uma discussão em larga escala nas redes sociais e nos meios de comunicação. As pessoas criavam teorias, discutiam nos comentários. As autoridades analisaram o passado do homem. Quase não tinha problemas com a lei, apenas uma acusação de violência doméstica. Curiosamente, a queixa não foi apresentada pela sua parceira, mas pelo seu próprio pai. O processo foi arquivado sem acusações, porque o pai nunca compareceu em tribunal. Deve ter mudado de ideias. Além disso, apenas algumas infrações de trânsito, excesso de velocidade, passar um sinal vermelho. Nada de grave. Os detetives decidiram investigar os pormenores do incidente com o pai para perceber se Chad tinha tendências agressivas. O pai chamava-se Keith Dowerman. Em janeiro de 2010, ele contatou a polícia, alegando que o filho o tinha atacado e tentado estrangulá-lo, mãos no pescoço, a apertar. Mas, a 26 de agosto do mesmo ano, as acusações foram retiradas. Keith simplesmente não compareceu em tribunal. Não respondeu às intimações. Mais tarde, ele afirmou que tudo tinha sido um mal-entendido, uma discussão doméstica. Agora, os detetives falaram detalhadamente com ele. Uma longa conversa, gravada num ditafone. Na altura da morte dos 3 netos, Keith tinha 59 anos e vivia na Flórida com a sua mulher. Calor, mar, reforma. É de notar que, apesar da tragédia, o pai não hesitou em defender o filho. Para além do duvidoso incidente de estrangulamento, Keith acreditava que Chad não era propenso à agressividade. Defendia-o quase agressivamente. Disse aos detetives que gostaria de falar pessoalmente com o filho, para o compreender, mas não os deixaram ver-se após a detenção. O protocolo não o permitia. Keith descreveu Chad como uma boa pessoa, um marido amoroso, um pai atencioso. Deu exemplos, como ele brincava com as crianças, construía-lhes um parque infantil no quintal. Tinham se visto uma semana antes do homicídio. O pai não notou nada de estranho. Falaram sobre trabalho, sobre o tempo. Keith acredita que a causa só podia ser problemas médicos ou um ataque súbito, e aguardava ansiosamente os resultados da perícia. Esperava por uma explicação. Mas nem todos partilhavam este ponto de vista. As palavras do pai contrastavam fortemente com o testemunho do vizinho dos Dorman. Richard, que vivia do outro lado da rua, contou uma história completamente diferente. Disse que via frequentemente Chad explodir com a família. A sua voz ouvia-se mesmo do outro lado da rua. Gritava tanto que os pássaros levantavam voo. Tinha certeza de que ele tinha problemas de controle da raiva. Chad podia perder a compostura e gritar com os filhos, com a mulher, mesmo sem motivos aparentes. Alguém deixava cair um brinquedo? Gritos. A mulher perguntava algo de forma errada? Gritos. O vizinho considerava-o explosivo, perigoso. Outros vizinhos também notaram que, ultimamente, o casamento tinha tido problemas. Muitos viram como Chad se zangava quase todos os dias e explodia com seus entes queridos com cada vez mais frequência. A atmosfera em casa tinha mudado. Ele próprio comentava isso com relutância, evitava o assunto. As suas queixas por vezes soavam irracionais, pareciam inventadas. Acusava a mulher de ninharias. Depois, os detetives falaram com as principais testemunhas, Laura e Alexis, mas só depois de as vítimas se terem recuperado minimamente. Isso levou vários dias. A rapariga lembrou-se de que, alguns meses antes do homicídio, ela e a mãe tiveram uma conversa, tarde da noite, na cozinha. Laura afirmou que Chad poderia começar a criar problemas se continuasse a beber.
A mulher estava desesperada, as mãos tremiam, pensava no divórcio. Foi a primeira vez que pronunciou essa palavra em voz alta. Alexis confirmou que o padrasto podia abusar do álcool. Cerveja, uísque, por vezes o cheiro sentia-se de manhã. O estranho foi que a análise toxicológica após o homicídio mostrou a ausência total de álcool e drogas no seu sangue. 0. Sangue limpo. O melhor amigo de Chad, Mark, também o descreveu como um homem problemático com um caráter duro e raivoso. Conheciam-se há 20 anos, desde a escola. Ultimamente, parecia que ele estava prestes a explodir a qualquer momento, uma mola comprimida. No entanto, até ele ficou surpreendido com um ato tão terrível. Pensava que conhecia Chad. Estava enganado. Mark notou que Chad se tornou ainda mais zangado depois de Laura ter falado pela primeira vez em separação. Ficou furioso, o rosto avermelhado. Mais de uma vez, expressou o desejo de se vingar, especialmente quando bebia. Dizia que ela se arrependeria, que não podia simplesmente ir-se embora. Poderia o triplo homicídio ter sido uma vingança contra a sua mulher? A vingança mais cruel, matar aquilo que ela mais amava. Por que é que, então, ele matou os seus próprios filhos e não tocou na filha da mulher de um primeiro casamento? Alexis era mais velha, maior, mas ele poupou-a. A própria Laura insistia que não tinha falado abertamente com ele sobre o divórcio, apenas insinuações, meias palavras. Continuava a esperar que a relação se recuperasse. Tentava salvar a família por causa dos filhos. Os psiquiatras especialistas sugeriram que isso poderia estar relacionado com uma percepção distorcida. Chad não considerava Alexis sua propriedade, porque não era o pai dela, sangue alheio. Mas via os filhos precisamente dessa forma, seus, da sua carne. Por isso, decidiu que podia dispor das suas vidas, o direito de um pai, no seu entender. Enquanto as especulações sobre os motivos continuavam, uma semana após a tragédia, a Procuradoria acusou Chad de 3 crimes de homicídio em primeiro grau. Em todos os casos, estava prevista a pena máxima, a pena de morte, segundo as leis do Estado. 3 prisões perpétuas ou uma injeção. Inesperadamente para todos, Chad declarou-se inocente. Levantou-se na sala do tribunal, olhou em frente. O procurador afirmou que pretendia pedir a pena de morte. A sua voz era firme, convicta. As primeiras audiências preliminares ocorreram em julho de 2023. A equipe de defesa procurou proibir a divulgação de informações. Consideravam que os detalhes do caso não deviam chegar aos meios de comunicação social para que os jurados não os ouvissem antes do tempo e formassem uma opinião prévia. Uma folha em branco, como diziam. O tribunal considerou os argumentos razoáveis e pediu a ambas as partes que tivessem cautela ao falar com a imprensa, não divulgando detalhes importantes. A 5 de julho de 2023, foi emitida uma ordem que proibia completamente a acusação e a defesa de discutir o caso com jornalistas e terceiros. Multas por violação. Não havia documentos públicos com os pormenores do triplo homicídio. Tudo estava trancado. Chad continuou a declarar-se inocente de todas as acusações. Sentava-se nas audiências com uma expressão de pedra. Tendo em conta os testemunhos da sua mulher e filha, bem como a sua própria confissão inicial, isto causou indignação pública. Mas, do ponto de vista jurídico, era explicável. Uma tática de defesa. O início das audiências foi agendado para julho de 2024. Mas antes disso, era preciso passar por várias etapas. Determinar se o réu era imputável e se a pena máxima era legítima. A burocracia arrastou-se por meses. O advogado trabalhou ativamente. Em setembro de 2023, já tinha apresentado 34 requerimentos, pilhas de papéis.
Tentou excluir do processo as fotografias chocantes da cena do crime, branquear a imagem do réu, apresentá-lo como vítima das circunstâncias. Alegava que, na prisão, Chad não criava problemas, um recluso exemplar que cumpria o regime. O advogado de defesa aguardava os resultados da avaliação psiquiátrica. Por outro lado, vários especialistas estavam a trabalhar. Testes, entrevistas, análises. Descobriu-se que, naquele dia fatídico, 15 de junho de 2023, Chad foi a uma clínica na cidade vizinha por insistência da sua mãe, que estava preocupada com o seu estado. Ela ligou-lhe, implorou-lhe que fosse. Anteriormente, ele tinha-lhe descrito algumas sensações estranhas, vozes, talvez, pressão na cabeça. No entanto, não recebeu ajuda. Simplesmente foi-se embora, sem sequer falar com o pessoal. Entrou, ficou no corredor, deu meia volta e saiu. O que o deteve permanece desconhecido. Medo, vergonha, algo mais. Em 2024, a acusação estava praticamente certa de que o triplo homicídio foi cometido para causar dor a Laura. A dor máxima, insuportável. O advogado continuou a lutar por uma sentença mais branda. O principal objetivo, evitar a pena de morte. Por qualquer meio. Agora, ele agarrava-se a violações cometidas pelos polícias durante a detenção. Referia-se à rudeza de um dos agentes, às algemas demasiado apertadas, das quais Chad se queixou. O metal cravava-se nos pulsos, deixou marcas. No contexto de um triplo homicídio de crianças, estes argumentos pareciam absurdos. Mas a defesa insistia que, se os direitos do homem foram violados, as provas poderiam ser excluídas, pormenores processuais. O advogado argumentava que os direitos de Chad foram violados repetidamente. Um dos detetives, durante o interrogatório, não enunciou completamente os direitos Miranda e não lhe deu um documento para assinar. Leu-os de forma oral simplificada. Passou por cima dos pontos. O advogado analisou cuidadosamente as gravações do interrogatório de 3 horas. Viu o vídeo dezenas de vezes, tirou notas. Tentou agarrar-se a cada palavra dos detetives, às circunstâncias, ao ambiente. Procurava até as mais ínfimas falhas. Pausas, entoações, pressão. A defesa defendia os direitos do seu cliente. Isto poderia ajudar a remover parte da informação do julgamento e dificultar a obtenção de um veredito de culpado. Apesar da conclusão dos peritos, que declararam o homem imputável, o advogado estava convencido de que Chad sofria de doenças que nunca tinham sido registradas, ocultas, não diagnosticadas. Alegava que ele parecia confuso no vídeo do interrogatório, por vezes dando respostas ininteligíveis aos detetives. O olhar vagueava, as mãos tremiam. A acusação explicava esta confusão com a situação invulgar. Na maior parte do interrogatório, Chad pensava com clareza e reagia normalmente. Respondia às perguntas de forma coerente, lembrava-se de detalhes. O próprio Chad, nesta fase, afirmava que não se tinha declarado culpado e não se lembrava da maior parte daquele dia. O homicídio, a detenção, o interrogatório. Lapsos de memória, buracos negros. Tinha a certeza de que sofria de doenças graves que lhe causavam problemas de memória, amnésia, dissociação. O advogado enfatizava que Chad só respondia atentamente a perguntas gerais, sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre o cão. Mas quando se tratava de culpa e dos acontecimentos do homicídio, a resposta tornava-se vaga, evasiva. Por exemplo, o réu mencionou várias vezes um advogado. Preciso de um advogado. Onde está o meu advogado? Os detetives interpretaram isto como uma falta de vontade de contactar um defensor e uma renúncia aos seus direitos. Perguntas retóricas.
Agora, o advogado argumentava que eles se tinham enganado. O assassino pediu ajuda várias vezes durante o interrogatório, a qual lhe foi negada, violando assim os seus direitos. Um pedido direto, que não foi ouvido. A defesa construiu a sua tática com base na insanidade de Chad Dorman. Toda a estratégia girava em torno disso. Na primavera de 2024, após ouvir os requerimentos da defesa, o tribunal emitiu uma decisão. A sala estava cheia, todos aguardavam. Reconheceu que os direitos do assassino foram violados 2 vezes. A primeira, quando o detetive iniciou o interrogatório e não enunciou todos os direitos constitucionais. A segunda, quando o homem não teve um advogado, mesmo tendo perguntado casualmente por um. As informações obtidas durante essa parte do interrogatório foram consideradas ilegais e não foram admitidas em tribunal. Uma vitória técnica para a defesa. Após esta decisão, Chad alterou a sua declaração. Levantou-se no tribunal. Em vez de se declarar inocente, passou a afirmar que era inocente por motivo de insanidade. Uma nova linha de defesa. O advogado realizou exames independentes para detectar doenças. Contratou os melhores especialistas que conseguiu encontrar. Continuou a insistir que o homem estava inimputável no momento do massacre das crianças. Não se controlava. Anteriormente, a Procuradoria já tinha solicitado um parecer pericial. Na altura, determinaram que ele era imputável. O pai estava em seu perfeito juízo. Não matou a mulher e a enteada, estava ciente do que acontecia. Escolhia os alvos. Além disso, ele tinha admitido anteriormente que concebeu a tragédia em outubro de 2022. 8 meses antes dos acontecimentos. Planeou, preparou-se. A última afirmação de que não se lembrava de como matou também podia ser refutada. Durante uma das chamadas telefônicas para sua mãe, Chad afirmou que se lembrava perfeitamente de todos os acontecimentos e da razão do seu ato, mas não especificou qual. A conversa foi gravada. Para todos, era óbvio que o homem era imputável, mas a linha de defesa era persistente, não desistia. O juiz ordenou uma nova avaliação psiquiátrica, outra, independente. A acusação continuava a afirmar que Chad merecia a pena de morte, inflexivelmente. No início de maio de 2024, o advogado apresentou um pedido para anular a pena de morte. Obteve o parecer de um perito segundo o qual o homem sofria de uma doença mental grave no momento em que pegou na arma, um episódio agudo. Foram identificados múltiplos sinais de que o estado de perturbação mental progredia há muito tempo, mas ninguém procurou ajuda em instituições especializadas. Anos sem tratamento. Supunha-se que ele sofria de perturbação bipolar, psicose maníaco-depressiva. Todas estas perícias e requerimentos levaram a que a audiência fosse novamente adiada. Os meses arrastavam-se. Em vez disso, foi agendada para julho outra audiência preliminar para resolver todas as divergências. Também era necessário determinar se Chad tinha o direito de evitar a pena máxima. Agora, a resposta não parecia tão inequívoca. Depois, surgiram novos problemas burocráticos. O juiz nomeado teve de se reformar sem concluir todas as fases. Idade, saúde. O novo juiz precisou de tempo para se familiarizar com os materiais. Leu o processo durante semanas. A nova avaliação psiquiátrica podia minar a posição da acusação. Agora, a vingança contra Laura parecia um motivo provável até para a Procuradoria, mas a questão da imputabilidade permanecia em aberto. Neblina em vez de clareza. Claro que se tentou contestar os resultados.
O especialista contratado pela procuradoria estava convencido de que Chad era completamente sã e imputável. Um simulador, na sua opinião. O perito da defesa afirmava que ele se encontrava num estado de psicose e podia ser considerado inimputável. Dois pontos de vista opostos. O público acompanhava de perto o desenrolar dos acontecimentos, perguntando-se quando começaria o julgamento. As pessoas queriam justiça, queriam respostas. No entanto, este nunca chegou a acontecer. A 2 de agosto de 2024, Chad Dorman declarou-se culpado em troca de 3 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Um acordo. Isto foi feito no âmbito de um acordo de confissão com a Procuradoria, que temia pelo desfecho do caso e que o homem, devido à alegação de insanidade, pudesse evitar completamente a prisão. Riscos jurídicos. Desta forma, Chad protegeu-se e evitou a pena máxima, a vida em vez da morte. Isto foi um verdadeiro golpe para todos os que queriam conseguir a pena de morte como uma medida mais adequada para este assassino cruel. A desilusão foi enorme. Depois de tudo isto, os membros da família, bem como Laura e Alexis, que sobreviveram aos processos judiciais, falaram sobre os seus sentimentos. Na sala do tribunal, em frente às câmeras. No entanto, nem eles insistiram na execução depois de surgirem as propostas de acordo e de prisão perpétua. Estavam cansados do processo, queriam fechar este capítulo. A enteada declarou que nunca conseguiria perdoar Chad. A sua voz tremia, e espera que ele receba o castigo merecido. Ao mesmo tempo, Alexis disse, em lágrimas, que não conseguia apenas odiá-lo. Seria mais fácil. Está-lhe grata pelo período em que Chad não estava doente e lhe deu sinceramente todo o seu amor. Quando lhes construiu baloiços, lia à noite, os ensinou a andar de bicicleta. Aquele homem e este assassino pareciam 2 pessoas diferentes.